Diz assim, Romanos 7, eu vou começar do 7. Diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, de fato, o que a Bíblia está dizendo para nós é, olha, você conhece o que é certo e o que é errado, a partir do momento que vem um princípio, uma norma, e te diz, olha, isso é certo e isso é errado. É tanto que quanto mais nós conhecemos o que é certo e o que é errado, nós nos comprometemos mais diante daquilo que nós conhecemos. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. A lei te fez enxergar o que é certo e o que é errado. Por exemplo, nos 10 mandamentos, nós vamos falar sobre isso, diz lá, não furtarás. Então, você sabe que você não deve furtar, porque a lei te diz, não furtarás. Esse é um mandamento que se espalha para toda a humanidade. Agora, o pecado, ele se alastrou na humanidade, não foi porque a lei disse algo e você conheceu, e você pecou porque a lei disse. Não, isso vem lá de Adão. Adão pecou e você herdou esse pecado. Então a lei não é ruim. E a lei não te induziu ao pecado. Você foi para o pecado, nós fomos e nascemos debaixo de pecado, porque nós herdamos isso. Ok? Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Mas não foi a lei que te fez morrer. Era o pecado que abundava em nossas vidas. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então, quer dizer, a lei não matou, mas o pecado. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Que o Senhor e o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na ministração dessa mensagem no seu coração. Amém? Irmãos, quantos concordam comigo que nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo? Diz amém. Lutero viveu uma luta muito forte na Idade Média, porque ele pensou assim, eu vou cumprir os mandamentos de Deus para ser salvo. De fato, era uma luta muito pesada. E dificilmente, nunca, impossivelmente, nunca seria possível ele ser salvo cumprindo a lei. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender. Nós não somos salvos porque cumprimos a lei, porque cumprimos o mandamento, porque obedecemos alguma coisa. Nós somos salvos porque a graça de Deus, o Senhor, aprove ao Senhor nos salvar. Se você tentar ser salvo cumprindo a lei, você vai se lascar todinho. Você imagine lá, o Lutero lá, uma semana santão, né? Naquela semana que você está santão, né? Não é bom? Aí de repente você, erra, peca. Já pensou se você for depender da sua santidade para alcançar a justiça de Deus? Nunca você vai conseguir. Essa era a sensação que Lutero teve até ele descobrir na Bíblia, Romanos capítulo 5, que a justiça que salvou a vida dele foi a justiça de Cristo. O que isso significa? Cristo cumpriu a lei completamente e nos salvou. Essa é a justiça que foi imputada a nós. Agora, o problema é que a gente vive de forma, assim, estranha. Porque a gente diz, eu fui salvo pela graça. Eu sou salvo pela graça. Mas eu não preciso andar em santidade. Então, o que eu queria elucidar nessa noite é o seguinte. O Senhor te salvou, meu irmão. Isso foi graça.
Você não conseguia se salvar cumprindo uma norma, uma lei. Nunca. Só Jesus conseguiu fazer isso. Essa é a justiça dele. Agora, pelo fato de você ter sido salvo, essa salvação deve te conduzir a viver de uma forma santa. E aí que entra a lei. Você hoje consegue viver a lei de Deus, porque Ele te salvou, Ele viveu e te salvou. Então você hoje tem condições de viver essa lei. Não para ser salvo, mas para ser santo. Então a lei não é para salvar ninguém. A lei é para você se tornar santo. Para você se tornar semelhante ao Senhor. Então quando você observa a lei, você não observa a lei para ritualisticamente, para no dia do Senhor você receber lá o sim de Deus. Vem para cá, você. Não. Você cumpre a lei para você se identificar com Cristo. Porque existe um perigo muito grande quando as pessoas falam assim, não, eu vivo pela graça. Eu vivo pela graça. Sim, eu vivo pela graça. Mas esse viver pela graça se torna de uma forma muito irresponsável. Eu digo que vivo pela graça, mas a minha forma de viver é muito irresponsável. Sim, eu vivo pela graça, mas a graça, necessariamente, ela me induz a olhar para a lei. E toda vez que eu olho para a lei, eu me sinto um trapo, porque eu vejo que somente Cristo conseguiu cumpri-la integralmente, e ao mesmo tempo me leva a vivê-la diariamente para eu me identificar com Ele. Então, dia após dia, nós vamos sendo identificados com Ele. Existem duas palavras que eu queria elucidar com vocês nessa noite, e eu vou explicar cada uma delas. A primeira delas é legalismo. O que é uma pessoa legalista? É uma pessoa que acha que, ao observar a lei, ela vai ser aceita por Deus. Não, você já foi aceito por Deus de forma gratuita. Quem já ouviu aquela frase assim, irmãos, vigia porque Jesus está voltando? Quem já ouviu essa frase? Vigia porque Jesus está voltando? Sim, eu entendi que Jesus está voltando, mas eu estou salvo em Cristo. Quer dizer que eu tenho que fazer alguma coisa para eu subir para o céu? Quer dizer que eu tenho que cumprir alguma coisa para eu ser aceito diante dele? Os meus atos diários se tornam legalistas quando eu faço algo ou deixo de fazer algo achando que estou impressionando a Deus. Ou estou impressionando o próximo, né? Porque o legalista é assim, ele acha que impressiona a Deus, mas não impressiona a Deus. Deus está olhando assim. E às vezes ele consegue impressionar o próximo, né? Porque ele coloca uma carga assim para o próximo, que o próximo diz, esse cara, ele é muito santarrão. Ele é o queridinho do papai do céu. Está assim com Deus, que ele anda coladinho com Jesus Cristo. Então são essas atitudes do legalismo. Agora existe outra atitude perigosa também. É o outro extremo. É aquela pessoa antinomista. O que é um antinomista? É aquela pessoa que não gosta de cumprir a lei de Deus. Detesta a norma de Deus. Porque ela acha assim, eu fui salvo pela graça, então está tudo certo. Não, está tudo certo. Mas você foi salvo pela graça, e necessariamente a sua vida é uma vida com Deus. Deve ser uma vida com Deus. E você vai viver o caráter de Deus. Nós vamos viver o caráter de Deus a partir do momento que nós olharmos para a lei dele e dissermos, essa lei eu preciso vivê-la no dia a dia. Isso é uma vida de santidade. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, eu não tenho uma obrigação de obedecer os princípios de Deus. Isso é um pensamento errado. Levou muitos a viver uma vida dissoluta. Porque já que eu estou salvo, então, eu faço o que eu quero. Não, é pelo fato de você ser salvo que você não faz o que você quer.
É pelo fato dele ter te salvado, você me compreende? É que você não pode fazer o que você quer fazer, e você não deve fazer o que você gosta de fazer. É pelo fato de você ter sido salvo pela graça preciosa de Jesus, é que você começa a observar aquilo que o Senhor Jesus observou, porque ele veio, não foi para abrogar a lei. Mateus 4 diz, ele veio para cumprir a lei. Só que ele cumpriu integralmente para que você fosse salvo. E nós a cumprimos não para ser salvos, mas para nos identificarmos constantemente com ele. E a cada dia nós vamos desaparecendo. Vamos sumindo. A nossa natureza, ela vai passar por um processo de transformação quando Jesus voltar, total. Uma transformação total, nós seremos glorificados. Nessa glorificação, nós vamos perder essa coisa chata que se chama corruptibilidade. Nós somos seres corruptos, por natureza. Mas nós vamos alcançar um nível de incorruptibilidade. Não estaremos mais sujeitos ao pecado. Gente, que coisa linda é o Evangelho, né? É uma esperança de um dia não estar mais sujeito ao pecado. A alegria do crente é essa, caramba, eu tenho a graça de Jesus que me salvou, a graça que me conduz, eu vivo os preceitos de Deus, mas eu sempre tropeço em alguma coisa aqui, sempre estou tropeçando. Mas vai ter o dia, vai chegar o dia que esse corpo corruptível vai se revestir de uma incorruptibilidade e eu não vou ter mais problema comigo mesmo. Eu não vou mais ter problema com o mundo, não vou ter problema com o diabo, não vou ter problema com a minha própria carne. Eu vou estar vestido de um corpo glorioso diante do Senhor. Esse é o anseio de todo crente. O anseio de todo crente é Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque a volta de Jesus de fato simboliza realmente, é uma simbologia viva, a redenção do nosso corpo. Tem coisa que aflige mais a sua vida do que você mesmo? Do que o seu próprio corpo? Tem coisa que aflige mais o crente verdadeiro que a sua própria carne? Que milita o tempo todo com o Espírito? Não tem. Não existe nada pior para as nossas vidas. O texto, capítulo 5, 12 ao capítulo 8, 39, fala do pecado, de Cristo, da lei e do Espírito de Deus. E começa falando da nossa condição humana, a condição completamente deturpada. Depois que Adão e Eva comeram aquela maçã, que eu acho que não foi uma maçã, para mim aquilo é um caqui, porque se lambuzaram demais. Só podia ter sido um caqui, gente. A gente fala muito do fruto, mas maçã até o Rubem Alves que falou isso, eu vou fazer jus. Maçã é uma fruta muito... ela é muito estupradora. Quando você morde a maçã... E o caqui não. Já comeu o caqui? Então acho que lá no Éden, talvez tenha sido o caqui mesmo. E eles se lambuzaram, gente. Depois do pecado de Adão e Eva, nada de bom realmente aconteceu nessa humanidade. Caim vai lá e mata Abel. Meu Deus, o irmão matando outro irmão. Eu contei essa historinha para meus filhos ontem. Vocês param de briga. Se tem o caso de Caim e Abel. De manhã, a gente fez o culto de manhã. À tarde, parece que não teve culto de manhã. Esquece tudo. Aí depois vem umas palmadinhas também. Tem que dar. A minha opinião. Se fustigar seu filho com a vara, certamente ele não morrerá. Se você não fizer isso, a polícia vai fazer por você. Escolha rápido. Olha lá os polícia falando ali, verdade. Então nossa condição, irmãos, era completamente estúpida.
Depois do pecado humano, nós nos tornamos estupidamente pecaminosos. E Paulo relata nesses capítulos o problema do pecado que já foi resolvido por intermédio da morte e ressurreição de Cristo. E ele fala da lei concedida por Deus. Versículo 7 destaca que a lei é um mandamento que nos leva a conhecer a realidade do pecado. Então você conhece o que é certo, o que é errado, o que é o pecado, através do conhecimento da lei. O interessante é que quando você conhece a lei, você sente mais vontade de pecar. É o que diz o versículo 8. A lei produz em nós mais desejos de pecar. Mas a lei não é ruim porque ela produz em nós desejos de pecar, porque ela mostra para a gente o que é certo e o que é errado. Versículo 8. A lei produz mais desejos de pecar. Versículo 10. A lei demarca o caminho da felicidade, mas onde reina o pecado, esse caminho, ele começa a se tornar caminho de morte. E no versículo 12, Paulo conclui dizendo, olha, mas a lei é santa, justa e boa. Então o problema não é com a lei, o problema é com o pecado. Repete comigo, o problema não é com a lei. O problema é com o pecado. Vou repetir, a lei não salva, de forma alguma ela vai te salvar, mas ela é o padrão do caráter de Deus para o salvo em Jesus viver uma vida santa. Repete, é o padrão moral de Deus para aquele que foi salvo pela graça viver na santidade de Deus. Aí no capítulo 7, versículo 14 ao 25, Paulo começa a narrar a experiência do cristão, aquela luta maluca. Paulo fala nesse texto de um cristão que deseja obedecer à lei de Deus e ao mesmo tempo odeia o pecado. No versículo 18 ele destaca que de fato, ele volta a destacar de novo que nada de bom habita na humanidade. O que Paulo quer dizer, no capítulo 7, versículo 7 ao versículos 23, 24, é que, de fato, você estando maduro na fé ou não, nós sempre seremos deficientes. Nós sempre seremos deficientes. Então não adianta você querer se colocar como o bonachão, o legalistão. Não adianta. Você sempre vai ser deficiente. Pare de querer se colocar como melhor que os outros. Você nunca vai ser melhor que ninguém. Isso é legalismo. Pare de querer achar que é mais santo que os outros. Mas, por outro lugar, deixa eu puxar a sua orelha também. Pare de ficar se colocando como alguém que não tem e que não pode viver o padrão moral de Deus. Porque você pode. Você pode não porque você tem o poder em si, mas porque a graça do Senhor, ela te habilitou a viver o padrão moral de Deus. Então, por um lado, você não seja legalista, achando que é melhor que todo mundo, que é mais santo que todo mundo. Pronto, agora chegou o santo dos santos, auxiliar do Supremo, semideus. Não existe isso. Paulo é bem claro na narrativa do capítulo 7. Ele deixa bem claro, se você é maduro ou não, você vai ser sempre deficiente. De um cristão maduro. Paulo é um exemplo de cristão maduro, sim ou não? Mas ele se colocou numa posição de deficiência. Por quê? Porque nós temos uma luta constante. Agora, essa luta constante não pode te levar para a lona, a ponto de você falar assim, olha, eu esqueço isso, não quero mais viver isso não é para mim, eu não vou conseguir. Não, de fato, você não vai conseguir viver o padrão de Deus. Você sozinho não. Mas a graça que te salvou, a graça que te acompanha, e uma vida de obediência ao padrão de Deus, que também
tem a ajuda da graça de Deus, vai fazer com que você não desista. Que você continue. Por isso, não pare. Não pare. Eu queria destacar 3 princípios, especificamente o tópico do versículo 12. A lei é santa. Então, o mandamento é santo, é justo e é bom. O problema não está com a lei. O problema está na depravação total do ser humano. Na herança que ele recebeu. Esse é o problema. Em primeiro lugar, a lei reflete o caráter de Deus. Deus é santo. Então, quando você, salvo pela graça, começa a viver o padrão moral de Deus, você começa a se tornar também santo. Você olha para o céu e diz, Deus, derrama santidade. Derrama santidade. Aí Deus olha do céu para você e diz, a minha santidade está na minha lei. É. Você já parou para pensar o tanto que nós somos escapistas? Ou a gente joga as coisas para Deus, ou a gente joga para o diabo. Quando é em relação a alguma coisa ruim que está acontecendo nas nossas vidas, a gente isso é coisa do diabo, não vale nada, coisa e tal, coisa e tal. Quando é em relação ao padrão de conduta que nós vivemos, a gente joga para Deus. Deus. Oh Deus. Sim. Você já foi salvo pela graça. Coloque em prática os mandamentos do Senhor. Siga-os. Renuncie a si mesmo. Tome a cruz e siga Jesus. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga ao Mestre. Esse é o padrão moral de Deus para as nossas vidas. Esse é o padrão moral. A vida de santidade não vai te levar para o céu. Ela é para quem já está com um destino para o céu. Mas não é porque você já está com o seu passaporte carimbado que você vai dar um chute no padrão moral de Deus. Eu estava vendo hoje uma coisa muito interessante, né? Eu peguei uma revista e a revista dizia assim, escreva a sua história. Achei muito interessante. É quando eu fui ver o editor da revista, a história do cara, eu falei, caramba. Uma história muito complicada. Uma história complexa. Uma história que trouxe poucos testemunhos. Testemunho de vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado para nós não nos tornarmos antinomistas, ou seja, contra a lei de Deus. Em segundo lugar, a lei é a norma objetiva para a resposta da aliança da humanidade a Deus, um Deus justo. Nós temos um Deus que fez uma aliança conosco. Somos salvos por essa graça maravilhosa que cumpriu essa aliança nas nossas vidas de forma expiatória e limitada lá na cruz do Calvário. E a norma, a lei de Deus, é a resposta desse pacto que Deus fez conosco. Sim, Deus te salvou. E essa salvação se torna evidente nesse pacto, nessa observância. Essa observância não vai conseguir te salvar, mas ela é para a vida daquele que foi salvo. Terceiro lugar, ela é benéfica para os seres humanos, os quais foram criados à imagem de Deus. Deus avisou para Caim: Caim, o teu desejo é contra ti,
cumpre a ti dominá-lo. Deus não está dando uma resposta humanista para Caim, no sentido de que Caim conseguiria com a sua própria força. Não, mas existia um padrão. Deus já tinha entregado um padrão. Esse padrão, às vezes a gente joga ele fora. E a gente começa a culpar tudo que está ao nosso redor. Nós começamos a culpar tudo aquilo que a gente pode culpar. A gente culpa até Deus. Mulher de Jó. Olha, amaldiçoa esse Deus. E morre. A gente culpa todos. Então, essa ética, ela não traz méritos para você. O cumprimento da norma, da lei de Deus, não traz nenhum tipo de oportunidade para você entrar no céu. Mas é uma forma para que você se desespere. Quando você olha para a lei de Deus, você entra num processo de desespero consigo mesmo. E você se rende a Ele e diz, não há outro. Quando você olha para a lei, essa lei reflete o caráter de Deus, e você começa a entender, de fato, que o único que pôde cumpri-la completamente foi Cristo Jesus. Mas isso não te leva a descumpri-la, isso te leva a observá-la. Porque Cristo observou e através dessa observância total Ele te salvou. E você começa a olhar para ela de uma forma pura. Seu olhar para ela se torna um olhar bom. Por quê? Porque Ele cumpriu essa lei. Você diz, olha, Ele cumpriu, eu sou dele, então eu também vou observar isso aí. Não para eu ser salvo, mas para eu ser santo. Jesus ensina que a lei é como se fosse a regra de ouro do serviço a Deus e aos homens. As pessoas ficam perdidas no dia a dia. Como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou servir ao meu próximo? Aí o texto de Mateus 7,12 diz, olha, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o, vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Não tem uma fórmula mágica, irmãos, de servir a Deus. Quando eu era adolescente, eu vivia uma crise muito forte. Que eu ficava vendo assim, vamos ungir a chave do carro. Quatro princípios para a prosperidade, 4 pontos para a vitória, 4 chaves para o sucesso. E aquilo começou a me dar um nó na cabeça. Eu muito novo ainda, aquele troço começou a me perturbar bastante. Eu falei, cara, eu vou vir para a igreja para ver chave de carro sendo ungido. Eu vou ficar vindo para a igreja para receber chave da prosperidade. Quem quer prosperar, meu irmão, acorde mais cedo. Durma menos, estude mais. O Senhor não vai trocar as bolinhas lá no concurso público. Deus, eu profetizo em nome de Jesus que essas bolinhas vão pular de A para E, de E para B, de B para D. Aí o cabo aqui toca o tambor lá, passou em primeiro lugar. E tu diz, meu Deus, por quê? Porque ele estudou. E o crente não estudou. Deus não é injusto. Então essas coisas começaram a me dar um parafuso, sabe, irmãos? Um parafuso aqui, isso começou a me... Eu entrei em confusão comigo mesmo. Eu disse, cara, eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso entender, porque relacionamento com Deus não é um troço mágico, abstrato. Porque o crente, ele fica no banco, assim, ele fica assim, cara, esse pastor é de outro mundo, cara. Isso é muito mágico, como é que consegue servir a Deus? E a gente fica num pensamento meio mirabolante, meio louco assim. Cara, como é que esse cara consegue ser servo de Deus? Eu admiro esse cara é servo de Deus. Olha, o pastor André é um servo de Deus, eu admiro o pastor Maurício e coisa e tal. Olha lá o irmão Iramar, um servo de Deus. Como é que isso acontece? É como se a gente vivesse num fantástico mundo de Bob, né? Como se a vida cristã fosse um conto de mágica e tivesse...
um sistema maluco assim, que você se encaixa nele e você começa a ser considerado um servo de Deus. Não! As coisas de Deus são bem objetivas. Está escrito. Amém? As coisas de Deus são claras. Estão disponíveis. Deus é cognoscível. Ou seja, Ele se deu a conhecer. Tem uma canção tão linda aí que fala de Deus como se a gente nunca conseguisse conhecer a Deus. Cuidado, Deus é cognoscível. É por isso que Ele deixou a sua palavra. Não tem como explicar Deus. Não tem como explicar a profundidade do que significa o ser divino. Mas Deus é cognoscível, porque senão Ele não teria deixado a sua palavra. Então, conseguimos explicar Deus dentro daquilo que Ele revelou para nós. Deus se explica assim, Senhor. Que fé é essa que a gente não consegue explicar quem é o nosso Pai? Quem é o autor e consumador da nossa fé? Que fé é essa que vive de forma abstrata, que a gente não consegue entender quem é o nosso Salvador, de onde Ele veio, para onde Ele foi, como Ele ressuscitou, por que Ele ressuscitou. A nossa fé, ela é objetiva. Nós conseguimos conhecer a nossa fé de forma objetiva e conseguimos aplicá-la pelo poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então Deus se deixou conhecer e o padrão moral de Deus expressa o caráter de Deus. O caráter de Deus está expresso no padrão moral que Ele deixou para as nossas vidas. Você quer saber quem é Deus? Quer conhecer a Deus? Siga o padrão moral dele. O que o padrão moral dele diz? Por que Deus deixou os 10 mandamentos? Deus é tão bom que depois do pecado da humanidade, Deus ainda deixa um padrão. Esse padrão assim, olha, filho, siga esse padrão, porque seguindo esse padrão você vai saber como eu penso, quem eu sou e o que eu faço. Como é a minha forma de agir. Então, como é que eu posso dizer que ninguém explica Deus? Que ninguém consegue conhecer a Deus? Claro que consegue. Eu não consigo conhecer as profundidades, as profundezas da eternidade, os mistérios, todos os mistérios da salvação de Deus, a forma como Ele age em sua magnitude, mas eu consigo conhecer a Deus, é por isso que eu consigo me identificar com Ele. Porque Ele se deixou conhecido. Gente, já pensou que Deus cruel, que vou colocar vocês para me seguir, mas não vou dizer quem eu sou não. Eu vou deixar um padrão para vocês aí, mas vou deixar vocês tudo embaraçado. Vocês não vão saber como é que vai me seguir. Deus deixa padrão. Deus deixa uma fé. E coloca essa fé, mas de forma clara, de forma objetiva. É porque nós somos muito emotivos. Nós sempre queremos sentir. Aí você diz, eu não senti nada. Eu não senti nada, pastor. Está igual criança, tem que sentir. Pare com esse sentimentalismo. Igual casamento. Esses dias eu postei um negócio aí, do New York Times, que o Miguel fez um comentário fenomenal. A era romântica de 250 anos atrás, ela trouxe ensinamentos tão terríveis, que ela transformou o casamento no romantismo. E casamento não é romantismo. Casamento é se juntar a outra pessoa e estar disponível a descobrir quem é o seu próximo, de fato e de verdade, e aprender a amar e perdoar aquela pessoa que está mais próxima de você. Isso é casamento. Casamento não é romantismo. Aí a pessoa casa com um homem que não é romântico e fica, ai meu Deus, pastor, meu marido nunca me mandou um buquê de flores. Pronto, agora vai se separar porque o maridinho não mandou um buquê de flores. Para com isso, irmã. Se seu marido deu um buquê de flor, dá graças a Deus. E se você, homem que está aqui, puder dar um buquê de flor, dê.
Mas não force o homem a ser o que ele não é. Eu, por exemplo, eu sou mais romântico. Porque ela não está aqui, por isso que eu estou falando. Aí tem um marido que fica se queixando lá, né? Que a mulher não coloca uma bacia de água gelada e outra de água quente para dar aquele choque térmico, assim. Gelado, quente, quente, gelado, gelado, quente, quente, gelado. Onde eu estou querendo chegar com tudo isso? Estou querendo chegar no ponto de que as coisas nas nossas vidas, elas precisam ser mais objetivas e menos emotivas. As pessoas estão sofrendo muito por serem muito emotivas. Quem é emotivo demais sofre desnecessariamente. Eu não estou dizendo para você se tornar um cavalo, vai dar uma coroa de espinho para a mulher. Não, não faça isso também. Eu não estou dizendo para a mulher ser, ao contrário do cavalo. Não, não seja assim. E na fé é a mesma coisa, irmãos. As pessoas querem ver um raio, um trovão caindo e dizendo, eu sou Deus. Deus já se manifestou aqui, ó. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia. Para de ficar abrindo o horóscopo. Para de ficar ligando para aquele irmão de oração para ouvir a voz de Deus. Abra a Bíblia. Por que Deus está na boca daquele irmão de oração e não está na Bíblia? Deus está em tudo, menos na palavra. Eu fico imaginando uma coisa séria. Eu vou lá na casa do irmão, porque hoje eu quero ouvir a voz de Deus. Abre a Bíblia. Tirando o índice, a capa, os mapas, você vai ouvir a voz de Deus. E se por acaso você estiver orando e abrir e cair no índice, ore de novo e abra de novo. Brincadeira, não faça isso, negócio de abrir a Bíblia. Isso aí é tirar sorte, tá? Leia a palavra de Deus. Medite nela, de dia e de noite. Ela é a regra de ouro para as nossas vidas. A relevância dela continua, mesmo para você que foi salvo pela graça de Jesus. Amém?